Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um direto das dicas da farmacêutica na nossa rúbrica Cosmética News. E hoje vamos conversar sobre sérums faciais. A nossa pele enfrenta diariamente inúmeras agressões e uma rotina de skincare adequada é essencial para nos proteger destas agressões, para preservarmos a nossa barreira cutânea e para evitar marcas, manchas, cicatrizes e até as rugas. Por isso, uma rotina completa é essencial, mas nem sempre o sérum está presente, ou muitas vezes o sérum está esquecido na nossa rotina de skincare, ou por vezes não é devidamente utilizado. E para conversarmos justamente sobre este tema, a minha convidada de hoje é a doutora Joana Ferreira, do laboratório francês SVR, que eu passo desde já a convidar para se juntar. A doutora Joana Ferreira é farmacêutica, uma apaixonada pela dermocosmética, tem feito um percurso notável na área da dermocosmética. Olá, Joana, boa noite. Olá, boa noite, Paula, como está? Muito obrigada, seja muitíssimo bem-vinda. É um gosto muito grande recebê-la aqui novamente. Exatamente, para mim também é um grande prazer estar aqui novamente na companhia das Dicas da Farmacêutica. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço sempre a disponibilidade de ter aceito. Agradeço-lhe a si, pessoalmente, e à SVR. A SVR retribuiu o agradecimento. Joana, hoje vamos falar sobre um tema sobre o qual as Dicas da Farmacêutica têm recebido inúmeras questões nos últimos meses, sobre os sérums faciais. E certo. A SVR é um laboratório que tem uma preocupação muito grande com a sustentabilidade e com o nosso planeta, desde a formulação até ao produto final, portanto ao longo de todo o ciclo de vida dos dermocosméticos, mas é um laboratório que está sempre a inovar e que nos disponibiliza muitas soluções em sérum. Nomeadamente em sérum, sim, temos optado por esta apresentação porque a SVR sempre preconizou trabalhar com elevadas concentrações de ingredientes ativos e a melhor forma de veicularmos efetivamente estas concentrações mais elevadas na procura de uma eficácia também mais rápida e mais evidente para quem procura uma solução, a SVR tem optado muitas vezes pela utilização de um sérum, efetivamente. Então começamos pelo princípio. Exato. O que é um sérum? Como já desvendei aqui um pouco, são três as principais características que ajudam a definir um sérum. A primeira delas é, sem dúvida, a concentração. A elevada concentração dos princípios ativos que apresenta é uma das principais características e que a distingue de outros momentos e de outros cuidados da nossa rotina. A elevada concentração dos princípios ativos. Por outro lado, a sua textura, a sua apresentação farmacêutica, por norma, são texturas fluidas. Qual é o objetivo desta apresentação? É de justamente serem mais rapidamente absorvidas pela pele, serem absorvidas até camadas mais inferiores da nossa pele e com isso encontrarmos... Em profundidade? Em profundidade, exatamente. A nossa pele é dividida por várias camadas e conseguirmos atingir as camadas inferiores é importante muitas vezes para estimular a renovação da própria pele, é onde encontramos as nossas células basais fundamentais para a renovação celular. E, por fim, juntando estas duas características, ou seja, a elevada concentração, as texturas, temos uma última propriedade que é justamente a rapidez de resultados. Portanto, uma eficácia mais evidente, justamente por esta elevada concentração e pelo facto de o produto ser veiculado até camadas inferiores da nossa pele. E essas são as três características principais de um sérum e que os distingue dos demais. E temos sérums faciais? Certo. Mas também a SVR, por exemplo, também tem sérums para o contorno dos olhos, por exemplo. Para o contorno dos olhos, por exemplo. Portanto, exatamente. Para privilegiar esta elevada concentração e penetração dos seus princípios ativos, sempre com o mesmo objetivo, veicular o mais rapidamente possível essas elevadas concentrações para resultados também visíveis mais rapidamente. Joana, uma das questões, e surgiram muitas nas stories de ontem, foi o que é que distingue um sérum de um creme e porque é que ambos são importantes na nossa rotina e qual é a sequência de rotina de skincare. Mas vamos por partes.
partes. O que é Por que partes. distingue um sérum de um creme? Uma característica fundamental, um fator primordial é o fator hidratação. Por norma, o creme, o cuidado diário, é um cuidado diário hidratante. Deverá ser, à partida, um cuidado diário hidratante. Hidratante adaptado a uma pele mista, adaptado a uma pele seca, adaptado a uma pele mais oleosa, com imperfeições, mas ainda assim o creme tem como principal função cumprir uma dos primeiros cuidados de proteção da pele, que é atribuir uma boa hidratação da pele. Coisa que, por exemplo, um sérum não faz. Um sérum tem um outro objetivo. Por norma, um objetivo muito específico em função da concentração do ingrediente ativo de que estamos a falar no respectivo sérum. Portanto, um sérum tem um objetivo mais específico de tratamento, correção, prevenção. E o creme terá sempre na base, que poderá ter também esse objetivo complementar, mas deverá ser a partir de um cuidado diário hidratante, que também tem uma ação anti-rugas, que também tem uma ação despigmentante e por aí em diante. Por que utilizá-los conjuntamente? Eu creio que se percebe se um efetivamente hidrata mais o rosto, o outro tem uma ação mais específica, eles serão complementares e daí o objetivo de juntar os dois numa só rotina. Indo um bocadinho até atrás, Paula, o sérum vem da cultura de trazer um pouco para o dia-a-dia e para a rotina, para a casa, para a rotina da casa de cada um de nós, um pouco daquilo que se faz num consultório. No consultório utiliza-se o soro para injetar, para ir até às camadas mais inferiores da pele e levar elevadas concentrações, e é isso, foi com esse objetivo que a indústria trouxe os sérums, para que também no dia-a-dia o consumidor consiga beneficiar dessas elevadas concentrações. Mas são, e também facto, nesse sentido, a questão de geralmente serem sempre em ampolas. Em pipetas, justamente. Para se poder controlar bem. Controlar a quantidade, sim. Isso também é um fator muito importante e que causa muitas vezes muitas dúvidas. E no caso das várias soluções da SVR, temos vários sérums em ampola. E uma das primeiras questões que nos colocam é como utilizar e a quantidade de produto a utilizar. Sendo a base uma elevada concentração, não vamos encher a pipeta, porque existe a tentação de, por ser uma pipeta, encher a pipeta de todo. Bastarão 3 a 4 gotas para nós conseguirmos aplicar em todo o rosto, ir até justamente aqui a base do rosto, mesmo o pescoço. Portanto, 3 a 4 gotas são mais do que suficientes para aplicar. Outra dúvida frequente também na aplicação, porque vemos muitas vezes imagens, quando fazemos pesquisas, da pipeta aplicada diretamente no rosto. Eu sou claramente apologista de que nós devemos aplicá-la na mão. As gotas, aplicar 3 a 4 gotas na mão e só depois aplicarmos no rosto. Temos um muito maior controle da zona onde aplicar, uma maior rentabilidade do próprio produto, mais prático e mais eficaz, na minha perspectiva. Portanto, 3 a 4 gotas... o risco de contaminações também, não é? Sim, exatamente, porque depois temos que vamos contactar diretamente com a pele e vamos, acima de tudo, eu acho que se desperdiça muito produto ao aplicar dessa forma. Se o sérum cumprir a sua principal função, que é, e se for fluido como é suposto, não é fácil aplicar dessa forma. Portanto, e daí a pertinência muitas vezes destas conversas, Paula, e que agradeço muito, porque eu acho que existe muita informação, mas existe também muita contra-informação. E quando nós pesquisamos sobre sérums, efetivamente existe aqui, então em termos de imagem, em termos de utilização, etc., alguma informação que possa não ser tão precisa, e espero poder ajudar nesse sentido. Sem dúvida. E já nos transmitiu aqui mensagens muito importantes. 3 a 4 gotas, aplicar na mão, não diretamente no rosto, que é fundamental, no rosto e pescoço, tal como sublinhou. Mas eu agora voltava um bocadinho atrás, até porque surgiu aqui uma pergunta que era: e qual é a diferença entre um sérum e uma essência ou um tónico? São duas apresentações também distintas. Com funções também. Sim, soluções também distintas. E, por norma, as concentrações também são diferentes. O sérum continua a ser, de todos os cuidados da rotina diária, sempre aquele que é mais concentrado num determinado ingrediente ativo, sem dúvida. O mais concentrado.
a essência, nós temos duas essências principais e que são mais específicas, uma muito mais focada na hidratação e outra muito mais focada na dilatação dos poros, na ação queratolítica, nas imperfeições, portanto um cuidado específico para a rotina das imperfeições, que poderão não ser tão transversais, enquanto que, por exemplo, os sérums A, B e C, no caso da SVR, vão ser úteis para todos os estados de pele, e já vamos ver. Mas a grande diferença passa uma vez mais pela concentração e pela apresentação, pelas texturas também. Pelo modo de utilização, também é importante irmos de encontro às expectativas dos nossos consumidores, e a SVR apresenta várias soluções distintas em função daquilo que também são as expectativas, o sentido prático, o tempo que o consumidor tem para despender na sua rotina. E exatamente na sua rotina. E como é que deve ser a rotina e a sequência? Porque também me apercebi das stories que de facto há muitas dúvidas em que momento da nossa rotina de skincare é que devemos integrar ou aplicar o sérum. Já vamos à escolha do sérum e qual sérum. Mas vamos à sequência vamos primeiro. Vamos começar pelo princípio. Então, sem dúvida, sempre o primeiro passo de qualquer rotina, respeitar religiosamente a limpeza da pele. Portanto, limpar a pele será sempre o primeiro passo em qualquer etapa. Depois, aplicarmos então, se for caso disso, se tiver um tónico, por exemplo, poderá aplicá-lo, porque ele também, o objetivo será que seja rapidamente absorvido pelo rosto. E depois do tónico, então, o nosso sérum, aplicar em terceiro lugar, sempre que existe esse tónico. Se não existir o tónico, é limpar a pele e aplicar o sérum de imediato. E depois do sérum, então aplicar o creme, peço desculpa, ou o gel, o contorno de olhos, em princípio, e depois finalizar com o creme e, por fim de tudo, então a fotoproteção. Portanto, isto seria a rotina ideal. Da manhã. A rotina ideal da manhã, sim. Terminar com a fotoproteção. À noite fazemos exatamente da mesma forma, mas podemos dispensar, nesse caso, a fotoproteção. Portanto, fica aqui esclarecido mais um ponto importante que foi levantado por inúmeras pessoas nas nossas stories. Portanto, após a limpeza e antes do cuidado de hidratação. Exatamente, isso mesmo. Já referimos 3 a 4 gotas no rosto e pescoço. Idealmente aplicar na mão e depois espalhar para evitar, já que alguém disse que fazia de outra maneira. Claro que sim, é possível, obviamente. É sempre possível, há várias formas de o fazer, é como disse há pouco. Neste caso é uma questão para mim, num sentido mais prático, mais eficaz, porque temos um maior controlo de onde vamos aplicar e não havendo tanto desperdício do produto, mas não é uma opção única, existem outras formas de o fazer, sem dúvida. Já temos aqui algumas questões sobre os sérums para peles sensíveis e aqui alérgicas a ácido hialurónico, já lá vamos. As respostas. Já vamos falar um bocadinho sobre os sérums da SVR, mas antes disso vamos contextualizar um bocadinho mais quais são os benefícios de integrar um sérum na rotina. Porque eu sinto isso no dia-a-dia na farmácia, que ainda há muitas pessoas que de facto não integraram o sérum na sua rotina de skincare. Quais são os benefícios, Joana? Nós podemos tirar um grande proveito dos sérums como cuidados complementares, porque um creme único nunca será capaz, por mais promissor que aparente ser, capaz de responder às diferentes necessidades da pele. E a pele tem, efetivamente, muitas necessidades diferentes e que vão variando ao longo do tempo. Mas se é uma pessoa com uma pele já com preocupação anti-idade, anti-rugas, firmeza, depois também será certamente uma pessoa com preocupação em termos de luminosidade, quer preservar a luminosidade da pele, e colocar todo este cocktail num só creme é extremamente complexo. Então, o sérum aparece para complementar as ações do creme diário e assim melhorar a qualidade da nossa rotina. Portanto, será uma grande mais-valia, sendo que devemos escolher o sérum em função, obviamente, da minha principal preocupação. Porque conseguimos responder, lá está, com as elevadas concentrações, de uma forma direcionada àquela que é a minha principal preocupação, através do sérum. E o creme irá complementar estas ações. Portanto, estes dois cuidados, o sérum e o creme diário, podem ser complementares
e melhorar a qualidade da rotina, consequentemente melhorar a qualidade da nossa pele. E qual é a proposta que a SVR tem? Tem uma proposta muito interessante de sérums faciais, A, B, C, e Sim. depois tem uma novidade. Mas primeiro vamos aos Vamos sérums começar A, B, C. pelos essenciais, por aqueles. Mas antes disso, Joana, deixe-me só dizer aqui boa noite a todos os que se estão a juntar a nós e têm vindo aqui no decorrer já da nossa conversa, cada vez mais pessoas a juntarem-se a nós. Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos a falar sobre sérums faciais. Se acharem que este tema interessa aos vossos amigos, aos vossos seguidores também, podem partilhar e convidá-los para esta live através desta seta que está aqui em baixo, no canto inferior à direita, para se juntar a nós. Dizer também, eu tinha-me esquecido de referir esta questão no início do nosso direto, que a SVR tem uma oferta para fazer para quem está muito atento e quem for o primeiro a responder a uma pergunta que vamos fazer daqui a pouco, um pouquinho mais à frente. Esse presente, essa oferta é de facto um sérum A, um B, um C e a novidade que é a nova ampola flash, a ampola ou sérum, também na forma farmacêutica de sérum, AZ. Exatamente. Temos esse pequeno miminho para oferecer daqui a pouco. Um pequeno grande miminho. Falávamos nós, A, B, C. Os nossos essenciais, pronto, exatamente. Os nossos 3 essenciais foram os 3 primeiros sérums que nós lançamos. A, B, C não é nada difícil de decorar, portanto, as letras do abecedário. Mas não são só apenas as letras do abecedário. Tem tudo a ver justamente com as propriedades destes 3 sérums essenciais. Que são, como dizia, transversais e são muito importantes e úteis para qualquer estado de pele e para qualquer rotina. O sérum A, que a Paula está então a apresentar, este nosso gel, é rico leitoso, em vitaminas. Exatamente. Leitoso, mas muito fluido, muito rapidamente absorvido, lá está, porque cumpre esse requisito de ser um sérum. Tem, então, na sua composição uma elevada concentração de retinol. Retinol, que é uma substância também de referência. Qual é a grande vantagem do retinol incorporado no sérum ADSVR? Este retinol que aqui incorporamos está estabilizado na sua maior parte. Portanto, a maior parte deste retinol está encapsulado. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai ser muito melhor tolerado mesmo numa pele mais sensível. Portanto, temos vários consumidores, e creio que há pouco alguém perguntava em relação à pele sensível, temos vários consumidores de pele sensível que conseguem tolerar bem e beneficiar das propriedades renovadoras, estimulantes, queratolíticas, anti-imperfeições do retinol, justamente com esta apresentação de vitamina A, ou retinol aqui. Portanto, falamos da mais elevada concentração permitida num dermocosmético, que são os 0,3%, uma grande parte encapsulada e uma pequena percentagem livre, justamente para melhorar a sua tolerabilidade. Portanto, nós podemos utilizar este sérum, justamente também por ter aqui uma percentagem encapsulada, pode ser utilizado mesmo durante a rotina da manhã. Também outra questão que é muito comum, o que usar de manhã, posso usar o mesmo de manhã ou à noite. Claro que quem tiver essa disponibilidade, se puder fazer um sérum diferente de manhã e da noite, terá tudo a beneficiar. Uma vez mais, é complementar. E acho que vão perceber melhor, se calhar, depois de apresentar todos os sérums, porque, como digo, por exemplo, o A, B e C serão essenciais e úteis à pele de todo o consumidor. E, portanto, se nós conseguirmos utilizar efetivamente um de manhã e um à noite, será uma grande mais-valia. No caso da SVR, não tem de pensar qual é que eu vou escolher, vai depender da restante rotina, dos cremes que está a utilizar, das principais preocupações, obviamente, mas qualquer um destes 3, portanto, qualquer um do ABC, podem ser utilizados ou de manhã ou à noite, sem qualquer risco de fotossensibilidade ou de alergia, eventualmente, pela exposição solar. Portanto, não existe fototoxicidade associada a estes 3 sérums. Portanto, sérum A, o primeiro, como a Paula mostrou, um sérum mais leitoso. No sérum B, mudamos, obviamente, o princípio ativo, aqui é a vitamina B3, niacinamida, que é uma substância também que a SVR escolhe por eleição, que é uma substância suavizante, calmante. E creio que atrás também falavam na pele hiperreativa, qual seria o principal cuidado, porque a pele com rosácea, uma pele hiperreativa, também envelhece,
também têm necessidade de prevenir esses sinais e nesse caso o sérum B será o ideal. Uma textura fluida, mas diferente. Aqui falamos de um gel mais denso. Porquê? Porque estamos a falar da associação da niacinamida com 3 ácidos hialurónicos de diferentes pesos moleculares que vão dar esta densidade. De qualquer forma, continua a ser rapidamente absorvido, com uma grande vantagem, além desta ação suavizante para uma pele mais reativa. O ácido hialurónico creio que quase dispensa apresentações, mas relembro que é uma das principais substâncias que nós produzimos naturalmente até aos 25 anos, mas a partir daí a sua produção é claramente reduzida e é uma substância que ajuda a preencher a nossa pele, a dar volume à nossa pele, porque capta água, junta a água até si, ajuda a preencher a nossa pele e daí ser um ativo anti-rugas por excelência, não é? Sim, bem como um bom hidratante da pele. Portanto, substâncias, todos os produtos que contêm ácido hialurónico, por norma, são bons hidratantes. Portanto, sempre que estamos a falar também, não só nestes casos da pele hiperreativa, mas, por exemplo, vimos de um verão onde nós transpiramos muito, se perde muita água com o calor. A ampola B sobre o protetor solar foi fundamental. Por outro lado, vamos entrar no inverno, vamos entrar numa altura em que o vento, o frio também são causadores de grandes níveis de desidratação e, portanto, associar a ampola B uma vez mais na rotina será uma grande vantagem. Portanto, daí a transversalidade que falava há pouco, da necessidade destes 3 sérums, porque em algum momento nós podemos precisar de algum deles. Portanto, uma pele desidratada. Falamos de uma pele desidratada, numa pele hiperreativa, uma pele mais sensível, digamos. Podemos falar nessas 3 recordar aqui que as peles mistas, com tendência acneica, com tendência oleosa, também muitas vezes são peles desidratadas. Sem dúvida. Como já falámos noutros diretos. Sim, verdade. E que muitas vezes o próprio sérum, por exemplo, poderá compensar. Porquê? Porque, por norma, o creme hidratante diário da rotina de uma pele oleosa é um creme matificante. Tem a preocupação de controlar o brilho. E muitas vezes fica a lacuna da hidratação adequada. E, portanto, o sérum, mais uma vez, qual será a função aqui? Complementar essa rotina e atribuir aquilo que falta. Neste caso, o ácido hialurónico irá atribuir uma excelente hidratação, a par do efeito complementar de preenchimento das rítulas e das rugas. Mas a hidratação é também uma característica deste sérum e que poderá fazer falta a muitas rotinas, nomeadamente uma pele oleosa que é tão comum em Portugal. Oh, Joana, e se me permite aqui 2 características neste contexto da cosmética sustentável, Sim. É que os frascos são de vidro reciclável, Sim, todos os frascos, sim, todos eles. Os ingredientes, aqui estão cerca de 91% ou 92% de ingredientes de origem natural, sim. Neste caso também. Isto também tem sido, sem dúvida, uma preocupação da marca, cada vez mais trabalhar com ingredientes ativos altamente selecionados, privilegiando aqueles que são menos danosos para o ambiente, mas também para a saúde, relembrando que a SVR é a primeira marca dermatológica com a preocupação do impacto dos alteradores endócrinos a médio e longo prazo, ou seja, o impacto da nossa saúde a médio e longo prazo. E, portanto, a preocupação ambiental, a preocupação com a saúde da pele, são 2 fatores que a SVR tenta cumprir a cada produto que coloca no mercado. E surgiu aqui uma questão que, entretanto, já voou. Eu pedi a todos, por favor, que coloquem as questões neste balão, que tem um ponto de interrogação, porque assim conseguimos responder a todas de uma forma sistemática e elas não voam aqui no nosso ecrã. Ou então quem acabou de colocar uma questão, que coloque novamente, porque de facto foi tão rápida que voou. Então já vimos o sérum A, o sérum B. Já percebemos que podemos usar um sérum diferente na rotina da manhã e outro na rotina da noite. E, Joana, outra questão também muito comum é que, e também que surgiu nas stories, muitas pessoas acreditam e defendem que têm que usar a mesma marca para fazer toda a sua rotina de skincare. Sim, isso o que é que nos diz sobre isto? É uma ideia pré-concebida.
porque também há uns anos atrás se trabalhava de uma forma diferente, efetivamente, nos cuidados, mas não faz muito sentido, muito pelo contrário, na minha perspectiva, e ainda que trabalho uma marca e obviamente que temos todo o interesse em combinar dentro da marca, mas não é claramente obrigatório, aliás, porque se nós atribuirmos diferentes substâncias à nossa pele, isso também vai ajudar a estimular a própria pele a estar mais ativa, mais reativa, a regenerar-se. E por isso oferecer diferentes soluções é sempre vantajoso. Eu sou claramente apologista de nós alterarmos a nossa rotina com alguma regularidade e, mais uma vez, o facto de utilizarmos um sérum e um creme permite-nos efetivamente modificar a rotina e manter a nossa pele bastante ativa e responsiva àquilo que nós estamos a oferecer. Portanto, mudar o creme, mudar o sérum, simplesmente mudar o sérum, e no caso da SVR, efetivamente temos uma oferta muito diversificada, que vai a uma grande maioria das necessidades da pele, e portanto conseguimos fazer muitas rotinas diferentes dentro da marca, com cremes diferentes, com sérums diferentes. E, por exemplo, é muito comum pensar, eu estou a fazer, além da questão das marcas, é comum pensar-se que eu estou a fazer um sérum de vitamina C, então o creme que eu tenho que fazer, o ideal é juntar um creme de vitamina C. Está claramente Outro mito. Errado, exato. Nós devemos complementar, porque a pele, a certa altura, não tem capacidade para receber a tão elevada concentração do mesmo ingrediente ativo, principalmente quando estamos a falar, efetivamente, de sérums, que são altamente concentrados, como é o caso dos sérums da SVR. Portanto, o sérum e o creme, por si só, a grande mais-valia será efetivamente serem complementares e atuarem com objetivos diferentes, respondendo a necessidades diferentes. Isso é muito importante. Sim. Complementares. Complementar, isso mesmo. O complementar vai enriquecer a rotina e vai melhorar claramente o estado da pele. É isso mesmo. Oh, Joana, temos aqui... diga. Sim, ia só terminar com a apresentação do sérum C, dos três essenciais. Portanto, falamos do sérum A, do retinol, para uma pele irregular, com imperfeições, também com rugas. E falamos do B, uma ação também hidratante e anti-rugas. Falta-nos apresentar o C, que tem sido um best-seller dentro dos nossos sérums. Porquê? Porque é extremamente rico em vitamina C e atualmente, e mesmo a própria dermatologia, valorizam imenso este ingrediente ativo pelas suas fortes propriedades antioxidantes, ajuda a desintoxicar, digamos assim, a nossa pele, e isso nota-se no brilho que a pele transmite diariamente, assim como é um excelente auxiliar da própria fotoproteção, que é fundamental ao longo de todo o ano. Mais uma textura diferente, muito fluida. Este efeito antioxidante e que vai conferir também aqui uma luminosidade à pele. E, portanto, este deve ser usado de manhã. Como estava a dizer. Idealmente deve ser utilizado efetivamente de manhã. Mais uma textura diferente, muito fluida, como eu creio que é visível, mas também creio que é visível mesmo na pele da Paula, que deixa um ligeiro resíduo, porque ele tem esta elevada concentração de vitamina C, fica mais homogénea numa base um pouco mais oleosa, não sendo de todo comedogénico, mas é de facto um óleo ligeiro, fluido, muito rapidamente absorvido e muito confortável. E é dos produtos que nós efetivamente mais vendemos, como disse há pouco. E porquê? Porque as pessoas efetivamente em poucas utilizações notam uma diferença na tonalidade da pele, na luminosidade da pele. Este efeito antioxidante, que no caso da SVR estamos a falar de 20% de vitamina C estabilizada. Portanto, é uma elevadíssima concentração e que rapidamente dá resultados, o que obviamente agrada o consumidor. Uma vez mais, apesar de trabalharmos com elevada concentração de vitamina C, ela está estabilizada e isso permite o quê? Permite uma melhor tolerabilidade ao sol, portanto não há qualquer risco de fotossensibilidade. Ela mantém-se estável durante muito tempo, não é necessário guardar no frio, é uma apresentação muito mais prática de utilizar, mesmo após a abertura. Se eu entretanto tiver necessidade de mudar a minha rotina, ela mantém-se estável durante 9 meses, o que é extraordinário e permite ao consumidor rentabilizar muito este produto, e por isso é de facto uma solução muito interessante para integrar. E 20%, e com esta concentração,
Sim. desculpe repetir, mas de facto com esta concentração de 20% que é muito interessante e que traz uma eficácia quase que é muito ao fim rápida, de... muito rápida, com resultados muito visíveis muito rapidamente. E isso é o feedback que os consumidores nos têm efetivamente transmitido. E daí o sucesso deste produto, digamos assim. Joana, podemos abrir aqui para o momento de Perguntas, perguntas e claro que sim. respostas? Claro que Temos sim. aqui alguém que diz, adoro esse sérum, creio que é o da vitamina Da C, vitamina C já está 20%, obrigada a Lázaro Tico, disparado, a SBR responde. E vamos ver aqui perguntas. Ora, vou tentar fixar a pergunta, acho que já está. O sérum CBA Clear, o creme hidratante da mesma linha, empolado SPR. Mesmo o creme sendo matificante... Acho que tenho que abrir aqui. Mesmo o creme sendo matificante, já estou a fazer uma boa hidratação ou no fundo deve fazer algo mais? O creme hidratante da mesma linha... Portanto, usa o sérum SPF, o creme hidratante da mesma linha. Sim, e a ampola A. Sim. O creme hidratante eu creio que seja... mate pores. Eu acredito que seja o mate pores. Mate pores, pois. Se for mas a Daisy pode aqui ajudar-nos, mas eu acredito que é o mate pores. Se for o mate poros, ou mesmo que seja um Active Gel, será sempre interessante associar, por exemplo, uma ampola B. Pode utilizar o sérum B à noite, porque acredito que o sérum, o CBA Clear Serum, de que fala aqui a nossa consumidora, é este, que tem também uma ação matificante. Portanto, o ideal, e que é fantástico para utilizar durante o dia, justamente pela ação matificante, além da sua ação anti-imperfeições, que também tem resultados visíveis muito rapidamente, uma vez mais elevadas concentrações aqui de 2 ativos anti-imperfeições, a gluconoloctona e a niacinamida. E, portanto, o que é que poderemos conciliar? À noite, para melhorarmos o nível de hidratação desta pele, aplicar o sérum B, por exemplo. Poderá fazê-lo. Uma vez que já está. De manhã fazer o CBA Clear Serum, à noite sérum B, intercalar aqui com a ampola A, porque obviamente que a ampola A é fundamental para melhorar a uniformização da tez, o grão da pele, melhorar efetivamente tornar a pele mais uniforme, menos irregular. Mas eu sinto falta nesta rotina e poderá sentir ao longo do inverno a falta de uma maior hidratação. Nos dias em que sentir que a sua pele está menos flexível, começa a estalar de alguma forma, poderá ser um sinal de desidratação, então nessa noite intercalar com o sérum B poderá ser uma grande mais-valia. Existe outras formas de o fazer, mas esta deixo a sugestão, uma vez que estamos a falar dos nossos sérums, de intercalar o sérum A com o sérum B. Poderá fazê-lo noite sim, noite não. Poderá fazer agora, terminar a sua embalagem de sérum A e começar uma embalagem de sérum B, depois voltar ao A novamente. Lá está, como falávamos, na modificação da rotina para estimular a própria pele. Joana, e esta questão, voltamos um bocadinho atrás, que é como escolher. Como escolher o sérum, não é? Ir ao encontro das necessidades. E para quem não consegue identificar claramente as suas necessidades, o seu tipo de pele, o estado da pele, e adaptar essa rotina e fazer essas alternâncias e e variar os sérums, não é? O da manhã, da noite, escolher. Como é que a SPR também pode ajudar. Podemos ajudar. Temos uma equipa de técnicas especializadas, as nossas Beauty Advisors, que prestam esse serviço de uma forma totalmente gratuita, através das nossas farmácias parceiras, onde nós temos os nossos produtos disponíveis, e a agenda, digamos assim, desta nossa equipa de especialistas está disponível e é atualizada semanalmente através do nosso Instagram. Nós temos justamente um separador dedicado à agenda das nossas Beauty Advisors, e que são pessoas altamente qualificadas para fazer uma avaliação da pele e uma adequação da rotina o mais personalizada possível, que eu acho que é isso que faz toda a diferença. E numa era digital eu alerto muito para a importância de conhecer bem a sua pele. E porque nós temos notado e recebemos alguns feedbacks de consumidoras que instintivamente ou por aquilo que vão lendo compram os produtos, mas nem sempre estão adequados. Há algumas perguntas que são fundamentais. O olhar para a pele é algo que é insubstituível para melhor a caracterizar.
e conhecer a rotina, conhecer a disponibilidade do consumidor para fazer determinada rotina é fundamental, porque também nós podemos ter o sonho, a ambição de querer fazer uma rotina mais complexa, mas se calhar o nosso dia-a-dia não nos permite e, portanto, podemos ir de uma forma, fazê-lo também de uma forma gradual, cumprindo na mesma os nossos objetivos. Daí que eu recomendo vivamente o aconselhamento e perceber, em primeiro lugar, o que é ideal para a nossa pele, em função das minhas expectativas e também da minha disponibilidade. E para isso estas técnicas, estas Beauty Advisors que o fazem de uma forma gratuita, será uma excelente opção para quem precisar desta ajuda inicial. Muitas vezes é uma fase inicial para que se conheçam melhor e depois a partir daí começam a explorar várias alternativas. E também os farmacêuticos e os dermatologistas, não é? Claro, Dependendo sim, aqui da necessidade obviamente. e do... Sim. Havendo necessidades mais específicas ou algumas alterações, estamos a falar de uma pele normal e as próprias técnicas recomendam muitas vezes orientação para o dermatologista, que é sem dúvida o médico especializado na avaliação e, portanto, quando exige um diagnóstico mais específico, será o ideal. Joana, e temos aqui mais uma questão. O que aconselha para uma pele seca, sensível e reativa? Portanto, lembrar aqui mais uma vez que, obviamente, que isto terá sempre que ser personalizado, claro. Mas de uma maneira geral, em traços gerais, uma rotina para uma pele com estas características. Sim, com estas características é exatamente a indicação do nosso sérum B. O ácido hialurónico e a niacinamida vão aqui, o ácido hialurónico neste caso vai responder a esta desidratação, a esta sensação de pele seca, e depois o facto de ser mais sensível, mais reativa, a niacinamida, pela sua ação anti-inflamatória, suavizante, será também calmante, importante e por isso a introdução deste sérum nesta rotina será de grande vantagem, com resultados de maior hidratação e também preenchimento das primeiras rídulas, rugas, portanto é um cuidado anti-idade com excelente tolerabilidade. E há pouco surgiu também uma questão que entretanto voou, que era sobre a pele atópica. Se na pele atópica, estes sérums e quais? Qualquer um deles pode ser utilizado, vai depender efetivamente do nível de reatividade da pele. O que é que nós também recomendamos sempre, eu deixo a dica para os nossos consumidores quando vão experimentar um produto pela primeira vez. É testá-lo, principalmente este tipo de pele mais reativa, mais sensível, é testar primeiro uma pequena quantidade atrás da orelha, na parte interior do braço, que são zonas de pele muito sensível, mais fininha, mais sensível, mais reativa. E, portanto, se houver uma reação nestas zonas, a probabilidade de reagir em todo o rosto é grande. Se não houver, também é uma questão de experimentar. No caso da SVR e destes 3 sérums em particular, a nossa experiência tem sido mesmo muito positiva. Como digo, nós não trabalhamos só com as substâncias puras, mas também ou encapsuladas ou estabilizadas, de forma justamente a aumentar a tolerabilidade. Portanto, eu não digo que não nunca, porque temos tido um bom feedback de tolerabilidade de pessoas com pele atópica, com rosácea, com pele que já reagiu a não sei quantos vitaminas C, por exemplo, que a vitamina C é de facto uma substância que não nem sempre é bem tolerada por todos, mas que nós temos tido um excelente feedback em relação aos nossos sérums. Mas, obviamente, nunca nos podemos comprometer com 100% dos nossos consumidores, vai depender efetivamente das características individuais de cada um, e a questão das alergias é algo muito pessoal e muito individual. Joana, eu volto outra vez àquela questão da quantidade, porque ao percebermos que estes 3 sérums ABC têm texturas diferentes, aquela questão que disse há pouco, 3, 4 gotas, sim, varia um bocadinho. Por exemplo, no caso do sérum B, de que estamos a falar, as 3 gotas são mais do que suficientes e nós sentimos isso, porque é um sérum mais denso, é um gel mais que preenche e, portanto, sentimos que é suficiente para aplicar em todo o rosto. No caso do óleo também, por ser um pouco mais oleoso, vai depender. Se a minha pele for mais oleosa, eu fico bem com as 3 gotas. Se eu tiver uma pele mais seca, as 4 são muito bem suportadas. No caso da vitamina A, também as 4 gotas aqui caem perfeitamente. Portanto, vai depender um bocadinho, quer do estado da minha pele, quer da textura em si. Mas anda à volta destas 3, 4 gotas. Não varia muito mais do que isso.
Pronto. Isto explica também que nas stories muitas pessoas tenham dito 3, 4, 5 gotas e efetivamente todas as respostas estão certas, não é? Exatamente. Portanto, o importante é de facto perceber essa textura que estava a dizer, a capacidade de absorção da nossa pele e aplicar no rosto e no pescoço. Exatamente, sem dúvida que sim. Falta-nos falar só da novidade, Paula. Da novidade, a grande novidade. Estamos aqui na nossa rúbrica Cosmética News. Exato. E a SVR lançou recentemente uma nova ampola. Sim, uma nova ampola. Também em sérum. Exatamente, que é o sérum AZ. Portanto, trabalhamos com as letras para mais facilmente identificarmos o princípio ativo. Neste caso, falamos de ácido azelaico. Ácido azelaico... O que é isto, Joana? Ácido azelaico, AZ. Exatamente, AZ, ácido azelaico. Numa concentração de 15%, uma elevada concentração, uma concentração que já tem inúmeros estudos clínicos de evidência da sua eficácia. A eficácia do ácido azelaico é bastante abrangente, portanto, tem várias ações, nomeadamente a ação anti-inflamatória, a ação queratolítica, que será de grande vantagem no caso da pele oleosa com imperfeições, na pele acneica, que procura uma maior uniformização, um alisamento da tez, e aqui a ação queratolítica do ácido azelaico será uma mais-valia, juntamente com a ação anti-inflamatória, portanto, na pele que ainda tem imperfeições, nomeadamente as borbulhas mais inflamadas, será uma grande mais-valia a associação do ácido azelaico nesta rotina. Mas não só, o ácido azelaico é também reconhecido clinicamente, mesmo pelos dermatologistas e farmacêuticos, pelas suas vantagens numa pele com rosácea, aqui valorizando a sua ação anti-inflamatória, e muito também associado à prevenção das hiperpigmentações, das manchas pós-inflamatórias, quer seja pós um estadio agudo de rosácea, quer seja pós um estadio agudo de acne. Portanto, tudo que sejam manchas de origem inflamatória poderão ter aqui uma ajuda e irão beneficiar destes 15% de ácido azelaico. Numa 15%. Textura diferente, novamente. Se quiser apresentar, é mais fácil. Vou apresentar. Sim. Aqui. Falamos uma vez mais numa textura mais leitosa e vê-se aqui pela textura mais branca, mais esbranquiçada, mas que também é muito fluida. Exatamente, mas continua leitosa. A ser muito fluido. É um leite bastante fluido e muito rapidamente absorvido. Mais uma vez, esta elevada concentração. Sim, elevada concentração de ácido azelaico, 15%. E que tem também esta hidratação extra, neste caso, é um sérum mais hidratante do que todos os outros do que falamos anteriormente. Ele tem um complexo hidratante bastante rico, porque há alturas em que essa hidratação será também uma grande mais-valia, nomeadamente na pele com rosácea. Portanto, o ácido azelaico não é uma substância nova, mas efetivamente 15% num cuidado dermocosmético é a primeira vez. Portanto, é uma concentração muito elevada numa apresentação cosmética acessível a todos os consumidores para fazerem essa rotina em casa. Para terem uma noção, esta substância existe em concentrações superiores a 20%, é considerado já um medicamento, portanto já é e já obriga à prescrição médica. Portanto, é efetivamente uma substância com provas dadas pela sua ação anti-inflamatória, suavizante, queratolítica e anti-manchas. Portanto, este ácido azelaico é uma grande... Joana, e este, ao contrário dos outros, até porque surgiu aqui uma questão relacionada com a idade, pode ser usado a partir dos 10 anos de idade. Sim, exatamente. Porque justamente... Ou seja, já os adolescentes, e já vamos ver porquê, os adolescentes podem beneficiar muito da utilização desta concentração de ácido azelaico a 15%. Exatamente. Para além dos adultos, obviamente. Sim. Quer falarmos um bocadinho sobre isso? E qual é que é aqui o posicionamento? Quem é que beneficia ou pode beneficiar da utilização deste sérum? Então, se pensarmos nos mais jovens, pensamos obviamente nos adolescentes e com um acne ativo, um acne inflamatório, muitas borbulhas, e sempre que existe essa inflamação, o ácido azelaico pode ser efetivamente uma mais-valia. Depois, na idade adulta, em diferentes estadios, quer a pele oleosa com imperfeições, quer a pele com rosácea, como já falamos, quer a pele hiperpigmentada. E deixo ainda a nota de que este produto pode ser utilizado perfeitamente pela mulher grávida. Um estadio onde muitas vezes surgem as imperfeições
volta a acne ou aparece a Vida. acne pela primeira vez, e esta solução é perfeitamente segura de utilizar na mulher grávida durante esse período. E quais são os efeitos? O que é que nós vamos identificar? Vamos notar. Também é um efeito muito visível, muito rápido, tal como na ampola C. Sim, um efeito que nos tem transmitido muito, muito notório e rápido é a textura da pele. O sentir a pele novamente mais aveludada, mais uniforme, justamente por esta eficácia. O alisamento do grão, não é? Da tez. Esse alisamento do grão de pele, o afinamento do grão de pele, a uniformização da tez, é um dos efeitos mais rapidamente visível. Ao final de uma semana de utilização, as pessoas notam uma textura diferente ao toque, não é? E quando aplicam um produto notam essa diferença. E depois a sua ação anti-inflamatória, que se demonstra pela redução do número de borbulhas visíveis. Sem dúvida. Essa é outra característica imediata. Sim. E daí é ou quase imediata, muito rapidamente visível, eu diria. Exatamente. Portanto, o ácido azelaico é transversal a várias patologias, inclusive a vários estados de pele e necessidades. A SVR optou por incluir aqui na gama de pele oleosa porque, de facto, é uma necessidade, além de muito, muito frequente, e que atinge diferentes faixas etárias, portanto, desde os adolescentes até aos adultos, passando pelas grávidas, obviamente, e, portanto, a SVR optou por colocar este sérum de ácido azelaico dentro da gama Sebia Clear, mas nós podemos claramente ultrapassar este posicionamento e utilizá-lo numa pele com rosácea, numa pele com manchas, com outras características. Ou seja, quando temos a inflamação como característica... Sim. Uma pele vermelhinha, uma pele com... Vermelhidão. Exatamente, vermelhidão. Anti-vermelhidões, anti-marcas, anti-imperfeições. Exatamente. Ou simplesmente a uniformização da pele, porque ele como queratolítico é fantástico também. E tendo uma também textura... contribui para reduzir os poros. Poros, exatamente, a dimensão do poro, por essa ação também queratolítica, portanto é uma novidade que estamos... onde os primeiros feedbacks são bastante positivos, quer da parte dos médicos que visitamos, quer da parte dos farmacêuticos também, portanto ainda é muito jovem este produto no mercado, mas estamos certos que pela qualidade da sua composição e o sentido prático, uma vez mais, que caracterizam as texturas da SVR, será mais um sucesso. Sem dúvida, sem dúvida. E eu posso dizer que já estou a usar há algum tempo e posso aqui atestar e afirmar aquilo subscrever aquilo exatamente que a Joana estava aqui a descrever relativamente a este novo sérum da SVR. Mas há mais sérums. Sim. Ainda dentro da gama Sebia Clear, temos aqui o best-seller da SVR, também nesta textura sérum. Portanto, esta questão da concentração extremamente elevada continua aqui muito patente em toda a gama SVR. E este best-seller chama... Este Sebia Clear Serum é de facto o nosso best-seller. Nós tivemos... uma grande explosão da sua utilização durante a fase pandémica, onde efetivamente muitas consumidoras nos procuraram pela necessidade desta ação anti-imperfeições, e o sérum atua de uma forma muito rápida. É muito evidente a redução das imperfeições, a ação matificante, portanto quem tem essa preocupação do brilho excessivo também sente um grande conforto com o Sebia Clear Serum. Portanto é um cuidado muito completo e que, além desta ação anti-imperfeições, que é o principal objetivo, depois ainda acrescem ativos com ação anti-rugas e antioxidante. Portanto, de posicionarmos mesmo para a acne do adulto, para a pele oleosa do adulto, porque obviamente o adulto já tem essa preocupação também anti-idade. Por isso, estes dois complementam-se uma vez mais muito bem. O ideal é fazer Sebia Clear Serum de manhã, é uma mais-valia pela ação matificante, e o Serum AZ, Ampola AZ à noite, pela ação queratolítica e pela ação uniformizadora, com maior hidratação que ele pode aportar. Portanto, é uma dupla vencedora, claramente, na pele oleosa com imperfeições. E, além da eficácia, falamos de agradabilidade cosmética, algo que caracteriza a SVR. Os tratamentos de uma pele com imperfeições, com alterações, não têm de ser de todo aborrecidos. As texturas são agradáveis, os aromas extremamente frescos e muito agradáveis também.
Portanto, tudo que eu creio que um consumidor valoriza na sua rotina, quer obviamente resultados, quer tratar as imperfeições, mas quer sentir que está a fazer uma rotina de skincare, uma rotina de beleza, e eu acho que a SVR responde de uma forma muito equilibrada a estas duas necessidades, a eficácia, mas a agradabilidade e o sentido de beleza puro que o consumidor procura, nomeadamente as mulheres mais exigentes a este nível. Oh, Joana, e os homens? Os homens podem perfeitamente... a ampola ABC, podem usar a ampola AZ. Como é que é a rotina de skincare dos homens ou a integração destes sérums na rotina de skincare dos homens? Exatamente igual. Exatamente igual. Portanto, vamos respeitar as necessidades, as características. O que é que, por norma, varia no caso do homem? O homem, por norma, tem uma pele um pouco mais oleosa naturalmente do que a pele da mulher. E, por isso, muitas vezes... o próprio sérum pode funcionar de uma forma isolada. Eles podem sentir o conforto ideal, não sentir tanta necessidade do complemento com o creme. Poderão e deverão beneficiar e alternar os sérums para ter, lá está, cada vez uma maior estimulação da própria pele, mas as necessidades são exatamente as mesmas, tirando este aspecto da oleosidade que muitas vezes caracteriza a pele do homem. Todos os sérums da SVR são transversais, aliás, como todos os cuidados da SVR são transversais a homens e mulheres. Joana, e agora aqui mais uma questão. Se pode adicionar um sérum com ácido hialurónico para hidratar a estes dois? Isto levanta aqui outra questão que também é muito frequente e que também surgiu nas stories, que é se pode utilizar dois sérums em simultâneo. Mas esta questão era como integrar o ácido hialurónico nesta rotina. Sim, exatamente. Pronto. Nesta rotina, esta questão. Sim, nesta rotina especificamente temos duas formas de o fazer. Ou, efetivamente, a minha sugestão é substituir sempre o da noite. Porquê? Porque de dia nós queremos garantir a eficácia matificante, que normalmente é uma preocupação deste estado de pele, e Sebia Clear Serum é aquele que responde na perfeição a essa necessidade. Ação matificante, hidratante, anti-imperfeições. Portanto, temos aqui dois ingredientes ativos de mais elevada concentração, uma vez mais, e portanto eu não prescindo numa pele oleosa com tendência acneica, não prescindiria de Sebia Clear Serum. O que nós podemos fazer é intercalar à noite, como dizia há pouco, intercalar a AZ com a ampola B. Podemos fazer esta associação. Noite intercalar. Sim, noite não. Exatamente, intercalar. A associação de dois sérums nem sempre é fácil. Porquê? Porque são texturas relativamente próximas. E que, mais uma vez, a pele depois não vai ter capacidade de absorver todas elas. Portanto, o que é que nós também podemos fazer? Associar a um sérum AZ um creme rico em ácido hialurónico. E aí sim, a textura do creme associa-se melhor e funciona melhor em complementaridade com o sérum do que dois sérums em associação. Portanto, existem duas formas de complementarmos as rotinas. Lá está, alternando os dias com diferentes sérums, ou então complementar, como falávamos sempre, o creme com outra resposta. E no caso, o ácido hialurónico, existem diferentes apresentações de ácido hialurónico no mercado. A SVR tem também disponível o Hialubiotic, por exemplo, um creme extremamente rico em ácido hialurónico. Um gel. Um gel muito fluido, que também agrada por norma à pele oleosa, mista, e que poderá ser a resposta ideal, na meu ver, seria o ideal em associação aqui com a ampola AZ ou mesmo com Sebia Clear Serum de manhã. E aí podemos utilizar o mesmo creme, variando os sérums. Muito bem. Joana, acha que já poderíamos colocar a questão? Acho que sim, Paulo, acho que está na hora de colocarmos a questão. Então vamos recordar o que é o miminho que a SVR vai oferecer ao primeiro que responder corretamente, e é a primeira resposta que surgir no meu ecrã. Primeira resposta que surgir no meu ecrã, então a pessoa que responder primeiro à pergunta que a Joana vai fazer agora vai receber estes 4 sérums A, B, C e a novidade, a ampola AZ. As 3 ampolas da SVR. As 4, no caso. As 4. Exatamente, eu queria dizer as 3 e a novidade. Tem toda a razão. As 4 ampolas da SVR. Sim. Então, Joana, posso qual colocar é que a pergunta?
Então, a nossa pergunta é: qual foi o último sérum que a SVR colocou no mercado com elevada concentração em ácido azelaico? Precisamos do nome escrito completo para receber então aqui o nosso kit. Estamos quase. Quase. Estamos quase. Precisamos do nome completo. O nome completo. Falta só uma parte. Verdade, tem AZ no nome, é verdade. Exatamente. Eu creio que muito bem. Acho que já temos a Elizabeth Já temos Dias. aqui Elizabeth Dias, exatamente. Foi quem surgiu primeiro aqui no meu ecrã. Elizabeth Dias, muitos parabéns. Vai receber aqui as 4 ampolas da SVR. Agora já temos aqui mais pessoas a dizer, a ampola AZ, é verdade. Mas pronto, era a primeira que surgisse de facto aqui no meu ecrã. Bom, Joana, não sei se há aqui mais perguntas. Querem colocar mais alguma questão? Aproveitar que temos aqui connosco a Joana neste serão. Eu aproveito só para dizer à Elizabeth que vai receber então os nossos cuidados, que se tiver depois alguma dúvida, bastará entrar em contacto direto através de mensagem do Instagram e nós falamos mais um bocadinho consigo. Não havendo aqui mais nenhuma questão, eu estava a ver aqui, já respondemos a todas e às das stories. Joana, quer deixar alguma mensagem final? Relativamente à utilização ou às características, enfim, não sei, o que quiser. Só relembrar que realmente o sérum não é um cuidado supérfluo, não é mais um cuidado da rotina para complicar. Podem ser, de facto, uma grande mais-valia em complementariedade com a rotina que já existe. Não precisa de alterar a sua rotina por completo para introduzir um sérum. Podemos introduzir de forma gradual. São soluções sempre muito práticas e falando obviamente dos que conheço melhor, que são os da SVR, altamente concentrados nos seus ingredientes, mas extremamente práticos e agradáveis de utilizar. Essa é uma preocupação também da marca, com a garantia de mais e melhor saúde para a pele e para o ambiente também. Portanto, convido todos a experimentarem. De facto, com estas texturas ultra leves, ultra finas e rapidamente absorvidas. Exatamente. Joana, foi um gosto muito grande conversar consigo este bocadinho. Hoje aqui com foco nos sérums, e eu acho que também é importante e foi muito importante o esclarecimento que nos trouxe relativamente aos sérums, como usar, a quantidade, onde e quando integrar na rotina, uma dúvida tão frequente. Por isso acho que conseguimos desmistificar aqui alguns mitos. Muito obrigada pela sua objetividade, pela sua clareza, pelos esclarecimentos que nos trouxe hoje. Foi, como sempre, muito bom conversar consigo e partilhar aqui este serão e este momento consigo. Consigo e com todos os que nos tiveram a acompanhar e acompanham, não só neste direto, mas a todos e a todas que nos colocam as dúvidas e que nos desafiam e que nos sugerem temas e que levantam questões e que respondem às nossas histórias e com mais questões, com mais inquietudes. Obrigada a todos. Isso torna de facto muito dinâmico, interessante, desafiante estarmos aqui e continuarmos aqui. E não posso deixar de convidar todos a visitarem o site das Dicas da Farmacêutica, www.dicasdafarmaceutica.pt, e a subscrever a nossa newsletter, que é o nosso mais recente bebê, nosso mais recente projeto. Na próxima semana sairá o número 2, também assim recheado de conteúdo interessante que pensámos e criámos a pensar em todos vós e nas vossas famílias, e também com alguns códigos especiais também a pensar em todos vós. Portanto, visitem o nosso site, subscrevam a nossa newsletter e para a semana cá estaremos mais uma vez e vamos continuar a apresentar marcas portuguesas. E, portanto, para a semana temos aqui a Miyoko, que também é uma jovem marca portuguesa de cosmética corporal. Vamos conversar com uma farmacêutica também, a doutora Joana Custódio, que eu tenho o prazer de ter sido professora dela na universidade já há uns anos e, portanto, será um gosto muito grande conversar com a doutora Joana Custódio na próxima semana. Não será na quarta, mas sim na terça, excepcionalmente, terça-feira às 9 da noite, dia 25 de outubro, cá estaremos. Joana, um beijinho muito grande, foi um gosto enorme conversar consigo. Igualmente, foi um prazer, Paula, como sempre.
Foi meu, foi meu, foi meu. E obrigada a todos que estiveram connosco. Fiquem Obrigada. bem. Uma boa noite. Boa noite a todos, fiquem bem, com mais e melhor saúde. E até para a semana. Beijinhos, Joana, obrigada. Obrigada, Beijinho boa noite. grande. Obrigada. Obrigada eu. Com licença.